Fala aí, galerinha, certinho com vocês? Professor Alberto, mais uma vez com vocês, resolvendo mais uma questãozinha aí de vestibulares, né? Biologia. E uma questão bem recente, caiu na reaplicação do Enem, né? Agora, dia 16 de janeiro, aí, prova aplicada para as pessoas que não conseguiram fazer lá em 2020 e para o PPL, né? Pessoas privadas de liberdade, né? Uma questão bem interessante do ponto de vista de conteúdo, uma questão fácil, né? Falando aí de transportes através de membrana, especificamente de osmose. Dentro do critério avaliativo, o candidato poderia se confundir um pouco na tabela, mas a tabela não é tanto o nosso problema. O problema aqui é, se você entendeu do que está se tratando o conteúdo, você vai olhar para a tabela com isso em mente e vai encontrar a resposta de uma forma bem tranquila. Então foi uma questão fácil aí, né, para o Enem, PPL e candidatos que não conseguiram fazer a prova lá em 2020, né? Então fizeram agora esta prova. Antes de ir para o item, a gente vai analisar aqui alguns aspectos interessantes, né? Primeira coisa, né? Estamos tratando aí de transportes transmembranares ou transportes através de membrana. E quando a gente fala de transporte através de membrana, nós temos aí algumas classificações, né? Nós temos os transportes chamados de ativos. Então, nós temos um transporte dito ativo. Nós temos um outro transporte dito passivo. Quando o transporte ele é ativo, a gente diz que ele vai contra um gradiente de concentração. Contra um gradiente aí de concentração. O que quer dizer isso? Contra um gradiente de concentração. Ora, quer dizer que ele vai de onde tem menos, né, menos soluto, para onde tem mais soluto. Ou seja, ele vai para um lugar que já está saturado. Ele vai para um lugar que já está saturado, contra um gradiente de concentração. Ele está indo de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração. Então ele vai contra, porque o normal seria ir de onde tem mais para onde tem menos, para desafogar aquele espaço que já está saturado. Só que ele faz um movimento inverso. E para fazer esse movimento inverso, ele precisa investir energia. Então, o transporte ativo, a gente diz que há consumo de ATP. Eu vou ter que consumir ATP para poder realizar esse tipo de transporte. Já no transporte passivo, a gente diz que ele é a favor de um gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está cumprindo com aquilo que a gente espera, na verdade, né? Que do ambiente que está mais concentrado, flua, né, esse soluto para um ambiente menos concentrado. É isso que a gente espera, né? Que ele vá a favor de um gradiente. Se eu tenho um espaço que está altamente concentrado, eu espero que essa alta concentração diminua ao translocar esse soluto que está mantendo essa concentração elevada para um ambiente de menor concentração. Tá? É isso que a gente espera. Como ele está indo a favor de um gradiente de concentração, a gente diz que em relação ao ATP, aqui não vai ter consumo. Se o transporte é passivo, não há consumo de ATP. Dentro desse transporte passivo, nós temos o transporte por difusão, e aí nós temos a difusão simples, e nós temos a difusão facilitada. Quando a gente diz que a difusão é simples, quer dizer então que as moléculas, né, tudo que vai passar ali, os íons, através da membrana, passa diretamente através da membrana. Então vai passar diretamente através da membrana. Diretamente. Já quando é facilitada, vai ter alguma coisa para facilitar. Então a gente diz que ocorrem aqui proteínas. Proteínas que irão fazer esse movimento de transporte, tanto de entrada quanto de saída daquela célula. Então a gente chama esse processo de transporte por difusão
facilitada. Proteínas carreadoras promovem o transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula. Além desse tipo de transporte, nós temos também aí a osmose. E a osmose vai ser um transporte típico de água. Então, o que seria osmose aqui, né? Osmose nada mais é do que a observação do fluxo de água através de uma membrana, tá? Através de uma membrana. E aí, quando a gente observa esse fluxo de água, a gente percebe que esse fluxo obedece um gradiente de concentração também. Só que a gente faz referência ao gradiente de concentração de soluto e não de água. Isso é muito importante, tá? Embora a osmose trate do fluxo de água, esse fluxo de água vai acontecer de acordo com o gradiente de soluto que esteja no meio ou dentro daquela célula. Então, sempre que a gente fala de osmose, pense sempre que a água, enquanto solvente, vai se deslocar para onde tiver maior concentração de soluto. A água é um solvente e ela vai para onde tiver mais soluto para que ela possa, então, ali solubilizá-lo. Então, o fluxo de água vai obedecer um gradiente de concentração de soluto, tá? Onde tem mais soluto, a água vai, certinho? Olha só o que está dizendo aqui, né? Nós temos 3 condições para observarmos aí essa capacidade osmótica aí, né, das células, das membranas celulares, que é a característica chamada de hipotônico, isotônico ou hipertônico. Esses nomes podem aparecer também diferentes, como hiposmótico, isosmótico ou hiperosmótico. Mesma coisa, tá? O que ele está falando? Que o meio em relação à célula pode existir um diferencial de gradiente de soluto, tá? O que a gente diz então? Suponha que a célula, né? E a célula tem uma membrana aqui que a isola do meio. Né? Todas as células têm uma membrana que a isola do meio. O que estiver dentro da célula tem um gradiente de concentração de solutos estável para manter ali, né, o citoplasma estabilizado. O meio externo pode variar. E essa variação tem que entrar, de certa forma, em equilíbrio com o que está dentro da célula. Porque se essa variação ela se desloca demais para o hipertônico ou para o hipotônico, essa célula pode sofrer as consequências dessa variação. Por exemplo, no meio que está hipotônico, a gente diz que há menos concentração de soluto no meio, por isso ele está abaixo, né, hipotônico, em relação à célula. Então, a célula tem maior concentração de soluto. E o que eu falei anteriormente, a água se desloca para onde tem maior concentração de soluto. O que é que a gente vai observar então? Se eu tenho maior concentração de soluto dentro da célula do que no meio, então a água vai se deslocar para o interior da célula. É isso que a gente acaba observando. Se eu tenho maior concentração de soluto dentro da célula, o meio onde ela estiver, aquele meio aquoso, vai fazer com que a água do meio comece a entrar naquela célula. Osmose, fluxo de água. Só que perceba que a água está se deslocando através daquela membrana, porque dentro daquela célula tem maior concentração de soluto. Então, esse soluto acaba atraindo a água para o seu interior. E o que a gente observa como resultado? Se a água está entrando naquela célula, então essa célula começa a inchar. Ela incha, ao ponto de talvez até chegar a se arrebentar, tá? Explodir. As células vegetais, elas têm um mecanismo de proteção, que é o vacúolo. Então, quando a gente observa aqui uma célula vegetal, a célula vegetal, ela por ter um vacúolo e uma parede celular, né? Célula vegetal, seu núcleo e o vacúolo,
esse vacúolo aqui acaba mantendo o controle hídrico naquela célula. Ele absorve o excedente de água e elimina daquela célula, mantendo a estrutura da célula ali viável. A parede celular também atua como um mecanismo de proteção e resistência hídrica. Então, quando a célula fica muito túrgida, cheia de água, a parede celular é um escudo também de proteção. Tá? Alguns protozoários, né, em especial protozoários aquáticos, protozoários de água doce, em especial, eles têm também vacúolo. Protozoários de água doce também apresentam vacúolos, assim como as células vegetais. E aí eles conseguem também manter esse controle hídrico. Já quando esse protozoário é de água salgada, protozoários de água salgada não apresentam vacúolo. Então eles não têm esse controle osmótico. Eles se arrebentam muito facilmente quando você altera ali a tonicidade do meio onde ele está. Ok? Já no meio isotônico, iso quer dizer igual, né, equivalente ali. Então nós percebemos a membrana e nós observamos que a concentração do meio é a mesma concentração ou muito próximo da mesma concentração daquilo que está no interior da célula. Então a gente percebe que o que entra de água aqui na célula é o mesmo volume do que sai. Então a célula não altera o seu volume, ela nem incha nem murcha, ela se mantém estável, tá? Já no meio hipertônico, quando o meio está hipertônico, a gente percebe que o meio vai estar mais concentrado, que o interior daquela célula. Se o meio está mais concentrado, ou seja, tem maior concentração de soluto, lembre, a água vai em direção a maior concentração de soluto. Então, a água deixa a célula e vai em direção ao meio. E aí, quando ela deixa a célula, o que acontece? Ora, se o volume citoplasmático é determinado pela concentração de água, né, pelo volume de água ali dentro, se aquela água sai, a célula começa então a murchar. Então essa célula passa por um processo de quê? De murcha. Ela começa então aqui a murchar, tá? E aí ela pode também acabar aí morrendo, né? Sem água, os principais mecanismos ali enzimáticos deixam de acontecer e aquela célula pode também morrer, entrar em declínio, sofrer aí um processo de depreciação, tá? O que a gente observa também aqui? Vocês lembram que existe aí um padrão de pH que a gente faz aquela reguinha, né, e coloca lá o meio ácido, meio básico, meio neutro. A gente pode fazer algo equivalente a isso para falar também de osmose, né? A gente pode traçar uma reta aqui, ó, e dizer que no meio, que lá no pH seria chamado de neutro, a gente vai chamar de isotônico. Então, vou colocar aqui uma escala de 1, né? E dizer que esse meio aqui é o meio isotônico. Então, 1 para cada, é 1 para 1, tá? O que a célula tem no seu meio também é o que está concentrado no meio onde aquela célula está inserida. Então, o padrão está isosmótico, a concentração do soluto é basicamente a mesma na célula e no meio onde ela está. Para a direita, né, obedecendo aqui as escalas matemáticas, né, para a direita, a gente observa que tudo vai ficando mais positivo. Mais positivo. O que a gente quer dizer com isso? Que o meio vai se tornando mais concentrado. Se o meio vai se tornando mais concentrado, a gente vai dizer então que esse deslocamento aqui, ó, para a direita, vai tornar o meio o quê? Hipertônico. O meio está se tornando mais concentrado, hipertônico. Já do outro lado, né, obedecendo a escala em matemática, a gente percebe que o meio ele vai se tornando mais negativo conforme eu me desloco para a esquerda. E se o meio vai se tornando mais negativo, ou seja, vai se tornar menos concentrado, a gente diz então que esse meio vai se tornar então um meio hipotônico, tá? Um meio hipotônico. Ou seja, a concentração de soluto vai ser menor.
Lembre-se sempre, se a concentração de soluto no meio vai ser menor, então o meio vai ser hipotônico, a água se desloca para o interior da célula. A água vai se deslocar para o interior da célula. Já se o meio for hipertônico, inverte-se. A água agora vai se deslocar da célula para o meio, tá? E a célula, como consequência, murcha. Lá no meio hipotônico, a célula incha. E no meio isotônico, a concentração é igual, tá? Existem alguns gráficos que eles podem colocar também para a gente, não foi o nosso caso, no caso ele utilizou aí de uma tabela, mas existem aí alguns gráficos também que a gente pode analisar da seguinte forma, né? Nós temos aí um gráfico e nós temos uma escala também, né? Mais uma vez eu vou representar aqui por 1, aqui eu vou representar por 0, tá? E a gente observa o comportamento de células nesse meio. A gente percebe que quando o meio está isotônico, as células estão normais naquele meio, porque o grau ali de concentração do soluto é o mesmo na célula e fora dela. Então elas estão em equilíbrio osmótico. Porém, o comportamento de algumas células pode ser começar a aumentar o seu volume até chegar no seu nível máximo, sua capacidade limite, e se romper. E aí a gente observa uma queda nesse gráfico, tá? Outras células podem manter esse comportamento aqui de aumentar um pouco o seu volume, mas logo tender aqui a voltar a um padrão mais estável. E daí o que é que a gente pode deduzir desse processo? Esse gráfico aqui, que está representando essa célula que aumentou de volume, né? Deixa eu até colocar aqui a concentração de soluto. Concentração de soluto no meio. Concentração de soluto no meio. E aqui o volume celular, né? São essas as variáveis que a gente está analisando, né? A gente percebe que essa célula aqui, que acabou aumentando de volume, né? Então ela sofreu um aumento de volume. Essa célula não tem um controle hídrico. Então, quando eu comecei aqui, ó, a diminuir a concentração de soluto, perceba que do centro ali, né, para a direita, me deslocando para a direita, eu estou diminuindo a concentração de soluto, a célula começou a aumentar de volume até chegar no seu ponto limite, se arrebentar, e então essa célula começar a cair em termos de concentração de número daquela célula naquele meio. Já esta outra célula aqui, esse outro comportamento, mostra que o volume, de certa forma, se manteve o quê? Constante. Se esse volume se manteve constante, então quer dizer que essa célula tem algum tipo de regulação hídrica. Tem algum tipo de regulação hídrica. Existe alguma coisa aí nessa célula que faça com que, mesmo alterando aí a concentração do soluto no meio, ela consiga controlar o seu volume. E aí a gente volta a recordar, né? Existem células como a vegetal e a célula aí de alguns protozoários de água doce que apresentam aí o seu vacúolo. E esse vacúolo vai exatamente fazer esse controle hídrico ou controle osmótico naquela célula, tá? Então existem diferentes formas de a gente analisar a osmose, desde apenas observando, né, o conceito de hipertônico, isotônico e hipotônico, observando que há esse deslocamento de água para onde está mais ou menos concentrado. A gente pode também analisar essa questão observando os tipos diferentes de células. Células vegetais apresentam parede celular e vacúolo, isso mantém a integridade física daquela célula. Protozoários de água doce, que também apresentam vacúolo, de água salgada não vai apresentar vacúolo. A gente pode observar essa escala também de tonicidade a partir de um modelo semelhante àquele de pH, né? Observando o deslocamento aí da água, deixando o meio ou determinando que o meio esteja hipo ou hipertônico, ou através de análise de gráficos mesmo observando o comportamento da célula em relação ao seu volume celular.
Se o volume celular aumenta, a quantidade de água aumenta. Então, quer dizer que dentro daquela célula tem maior concentração de soluto em relação ao meio. Então, a água que está no meio se desloca para o interior daquela célula, fazendo com que ela enche, aumente, então, o seu volume e se arrebente no final. Já a célula, se consegue controlar essa variação aí de concentração de soluto, ela pode manter o seu volume constante e, por isso, manter uma regulação hídrica. Isso graças, obviamente, à presença de um vacúolo. E esse vacúolo vai fazer essa regulação hídrica. Olha só o que ele colocou para a gente aqui, essa questão. Ele disse o seguinte: em certas anemias hemolíticas, e aí ele já está dizendo para a gente, nessa anemia, as hemácias vão se romper. Se é hemolítica, quer dizer que as hemácias vão se romper. Né? Líticas vem de lise, de quebra, destruição. Ele segue dizendo: estão presentes no sangue, né, algumas hemácias do tipo esféricas, tá? E essas hemácias esféricas são chamadas de esferócitos. E aí ele traz a informação que é relevante para a gente. Ele diz que essas hemácias esféricas ou esferócitos se rompem mais facilmente que as hemácias normais em solução hipotônica. Então, isso aqui é uma informação importante para a gente. Hemácias esféricas se rompem mais facilmente em soluções hipotônicas. O que ele está dizendo para a gente aqui? Que quando eu coloco essa hemácia numa solução onde a concentração é menor em relação àquela hemácia, a água se desloca para o interior daquela hemácia e rapidamente ela se rompe. Tranquilo? A menor variação de concentração de soluto dentro daquela célula ali, para maior em relação ao meio, faz com que ela, assim que começa a absorver água e altere o seu volume, ela se rompa. Porque essa célula, essa hemácia, que está fragilizada por conta dessa anemia, ela não consegue manter um volume celular maior do que a sua capacidade isosmótica. Então, assim que ela começa a absorver maior concentração de água, essa pequena variação já é o suficiente para romper suas estruturas e ela então ser destruída. Então, isso é uma informação importante. A outra informação importante é o que vem logo em seguida. Ele diz que essa fragilidade é proporcional ao número de esferócitos presentes. Mais uma vez, o que ele está falando aqui em relação a isso? Ele está dizendo o seguinte: naquele meio, a menor concentração de células que começam já a serem destruídas são aquelas que têm mais concentração de esferócitos. Então, assim que eu observo que aquela alteração de concentração de soluto foi mínima, aquela célula já começa a se romper rapidamente, em comparação com outros tipos de células que não sejam esferócitos ou que naquele meio tenham menos células aí do tipo esferócitos. Tá? É isso que ele está falando. O restante do texto ele está apenas dizendo que foi realizado ali um teste e ele quer que você observe a tabela. Tá? E aí a gente vai direto para o enunciado deste item. E o enunciado diz: qual amostra apresenta o maior número de esferócitos? Mais uma vez, ele falou que a fragilidade, né, ou essa fragilidade, ela é proporcional. A fragilidade é proporcional à quantidade aí de esferócitos. É proporcional à quantidade de esferócitos. O que isso quer dizer, mais uma vez, né?
Se eu tenho maior quantidade de esferócitos, se eu tenho maior número de esferócitos, eu percebo essa fragilidade de forma mais sensível. Tá? Eu percebo que as hemácias logo começam a serem destruídas, assim que eu altero esse padrão de habilidade osmótica daquela célula. Eu altero o meio enquanto a sua concentração de soluto. Então aquela célula começa a se romper. E é isso que vai determinar para mim se aquele meio tem maior número de esferócitos do que outro. E aí a gente vai para a tabela. O que a tabela mostra para a gente? Primeiramente, ela coloca aqui, ó, concentração de cloreto de sódio, NaCl, em percentual. Perceba que aqui logo no início ó, está em 1. Isso quer dizer que aqui está isosmótico. Está isosmótico. A concentração dentro e fora da célula é semelhante, é basicamente a mesma. Tá? E perceba que daqui para cá, a gente vai diminuindo a concentração de soluto. Se eu estou diminuindo a concentração do soluto naquele meio, isso quer dizer que eu estou tornando aquele meio hipotônico. Se eu estou tornando o meio hipotônico, ele vai ser hipotônico em relação à célula, em relação ao citoplasma celular. Então, quer dizer que eu estou tornando a célula hipertônica. O que acontece no meio hipertônico? A água vai ser atraída. Então, a água vai começar a entrar naquela célula. E ele falou que essa fragilidade osmótica, lá em soluções hipotônicas, é proporcional ao número de esferócitos presentes. Então, assim que aquelas células começam a absorver a água, porque agora o meio está hipotônico em relação a elas, elas é que estão hipertônicas, elas começam a absorver a água ali, né? Ela tem mais concentração de soluto, o solvente, que é a água, começa a entrar, elas começam a aumentar o volume e rapidamente se rompem e são destruídas. É isso que a gente vai observar. A gente vem aqui na amostra 1. A amostra 1, a gente percebe que ela vai até um limite aqui bem importante. Isso quer dizer que ela mostra uma maior resistência. Uma maior resistência. E essa maior resistência diz para a gente que não são frágeis. Não são frágeis. Isso quer dizer que o número de esferócito aqui, ou ele é muito baixo, ou ele não existe. Tá? Ou ele não existe. Porque ela conseguiu aqui controlar, né, o seu volume celular a um ponto limite de 0,4. Né? Saiu de 1 para 0,4, né, abaixo de 50%. Então tá ótimo o controle osmótico dessa célula. Então essa aqui a gente já descarta como alternativa correta. Tranquilo? Olha só a última, a amostra 5, né? Perceba que ela chega até aqui, ó, 0,6. Né? Aqui já começa a apresentar um padrão de certa fragilidade, porque aqui já começa a observar que as células estão se rompendo. Naquele meio hipotônico, o aumento de volume celular já está fazendo com que essas células se arrebentem. Então já tem um número de esferócito aqui considerável. Tá? Quando a gente vem para a amostra 4, ó, perceba que a amostra 4 ela já tem um padrão de resistência maior em comparação com a amostra 5. Então, aqui já tem menos esferócitos do que a amostra 5. Tá? Já lá na amostra 2, ó, perceba que a amostra 2 está aqui. Ela tem um padrão aqui mais sensível do que a amostra 5. Então, o número de esferócitos na amostra 2 vai ser maior em comparação ao 5, né, a amostra 5. Mas quando a gente vem aqui para a amostra 3, o mínimo de alteração, ó, o mínimo de alteração já fez com que algumas hemácias aqui começassem a se romper. A gente percebe que aqui ó, a fragilidade ela é enorme. Ela é enorme. Isso quer dizer que aqui apresenta o quê? Uma maior fragilidade. Maior fragilidade. E o que ele disse para a gente? Essa fragilidade é proporcional ao número de esferócito. Se eu tenho maior fragilidade, então eu vou ter maior número de esferócitos. Ou seja, é necessariamente aí na amostra 3 que nós vamos encontrar, devido ao seu padrão de maior fragilidade, o maior número de esferócitos. Tá? É isso que a gente vai observar neste item. Muita atenção nisso aqui.
Transporte através de membrana, ele vai trazer para vocês aí transporte do tipo ativo, do tipo passivo. Transporte ativo sempre vai ser contra um gradiente de concentração, sempre vai exigir gastos de ATP. Passivo, transporte passivo, ele é a favor de um gradiente de concentração, não há consumo de ATP e existem aí duas classificações básicas, a difusão e a osmose. A difusão pode ser simples, quando as moléculas ou as substâncias atravessam diretamente a membrana sem uso de nenhuma outra estrutura, ou ela pode ser facilitada quando se usam proteínas para promover esse tipo de transporte. Quando eu falo de osmose, eu falo de fluxo de água. E muito importante ressaltar isso. Esse fluxo de massa, esse fluxo de água, vai ser dependente da concentração de soluto. A água vai seguir, tá, para onde tem maior concentração de soluto. Maior concentração de soluto. Porque a água é um solvente, então ela vai diluir aquele excesso de soluto. Onde tiver mais soluto, a água irá. E aí nós determinamos três condições para isso, né? Uma condição chamada hipotônica, outra chamada isotônica e outra chamada aí de hipertônica. Quando a solução é hipotônica, a célula está hipertônica. O meio tem menos concentração, a célula tem mais. Então a água se desloca para o interior da célula, que por consequência aumenta o seu volume e incha. Já no isotônico, a concentração dentro e fora de soluto é praticamente a mesma, não há alteração de volume e o volume se mantém constante dentro daquela célula. Já quando o meio é hipertônico, ele tem maior concentração de soluto que o interior da célula, consequentemente vai atrair água e a célula, por consequência, também irá sofrer um processo de murcha. Tá? Não esquecer que células vegetais têm vacúolo e parede celular, e isso mantém o controle osmótico. Protozoários de água doce também apresentam vacúolos e isso mantém o controle osmótico. Tá? Então, não esqueçam dessas diquinhas aí. E para este item, então, letra C, nosso gabarito, né? É a amostra 3, que apresenta maior número de esferócitos, tá? Questãozinha muito boa, trazendo conteúdo bem interessante aí de citologia, transportes através de membrana, né? Se você achou interessante essa resolução, deixa aí o seu joinha, né? Dá o seu curtir aí, que é interessante pra gente, né? Compartilha esse vídeo, joga para os colegas também assistirem, né? Comenta se achar interessante aí, comentar alguma coisa. Vai lá no Instagram também, tem o Biótica no Instagram, né? Segue lá a página, tem várias dicas para vocês. E não deixa de incentivar a nossa produção aqui, que a gente fica felizinho e posta mais situações interessantes para vocês. Tranquilo? Por hoje é isso, né? Nos vemos qualquer outro momento, resolvendo mais questões aí de biologia, né? Em especial dessa última prova aí de aplicação, reaplicação do Enem, que tem umas questões bem interessantes para a gente discutir logo mais. Tranquilo? Então, até a próxima e é isso aí.